Há apenas duas ocasiões na Torá em que animais falam. Uma ocorre com a serpente, no Jardim do Éden, e outra nessa porção, com a jumenta de Balaão, e que, claro, vai ser o objetivo da nossa análise. Eu sou Yair Alon, e essa é a Energia Semanal. Segundo a visão de mundo da Kabbalah, a gente tem 4 partes da criação. O primeiro nível mais baixo, e eu vou de baixo para cima, é o que a gente chama de inanimado. Ele é composto por rochas, minerais e objetos inanimados. Depois a gente teria o vegetativo, composto por plantas, vegetais, flores. Depois eu teria os vivos, que são os animais. E por fim eu teria o nível mais alto, que a gente chama de o falante, composto do ser humano. Então, para Kabbalah, a fala é a faculdade definidora do ser humano. Portanto, quando um animal recebe o poder da fala, como nessa porção, para Kabbalah ele está recebendo esse poder para expressar uma característica humana. Tá? Ou seja, naquele momento ele está se tornando ser humano, nem que seja por um instante. O que isso significa é que quando a cobra lá no Gênesis e a jumenta do Balaão nesta porção recebem a fala, elas estão personificando um tipo humano. Elas estão ganhando uma caricatura de um atributo humano. Então agora a gente vai começar a ver o que isso representa. E vamos começar falando de uma diferença que existe entre esses dois casos. Entre a fala que a cobra tem e a fala que a jumenta recebe nesta porção. Bom, em relação à jumenta de Balaão, a Torá observa para nós que Deus teve que abrir a boca da jumenta para que as palavras pudessem sair, né, para que ela pudesse realmente falar. Então, ao fazer isso, a Torá está enfatizando para nós que a jumenta falar foi um milagre, né, não foi algo natural. Já em referência à cobra lá no Jardim do Éden, parece que nenhum milagre foi necessário. Ou seja, o poder de fala da cobra era natural, ela simplesmente falava. O que isso significa, portanto, é que a origem e o efeito das palavras da cobra são mais comuns, como símbolo, na nossa experiência humana, do que a origem e o efeito das palavras da jumenta. Tá? A cobra representa algo que a gente tem muito mais familiaridade, é algo muito mais natural na nossa vida. A jumenta não, é algo que acontece de modo um pouco mais milagroso, mas que também acontece, claro, e a Torá está ensinando para nós sobre isso. A cobra representa um ataque feito à razão, ao cérebro. E esse ataque feito por meio de dúvidas, por meio de questionamento, perguntas, né? Além disso, a cobra usa uma estratégia que é o oportunismo, esperar o momento certo, né, para questionar, e a sedução. O argumento da cobra, se você vai lá no Gênesis, é basicamente o seguinte: olha, se você comer desse fruto, que é proibido, né, você vai se tornar como Deus. Então, a cobra é o aspecto que tenta questionar as nossas verdades, tá? Aquilo que a gente colocou como certo. Ela tenta questionar no momento correto e nos seduzir a fazer algo que, no fundo, a gente sabe não ser a melhor opção, que a gente sabe ser errado. É isso que a cobra quer. Como que isso é feito? Usando o senso de oportunidade, entre aspas. A ideia é, a cobra vem e fala assim, você só tem essa chance, é agora. Você tem uma oportunidade única de fazer algo especial. Se você não fizer agora, você nunca mais consegue. E com esse senso de oportunidade, de urgência, ela faz você agir errado. Tá? Agora, vamos ver o caso da jumenta e o que ela representa. Para isso, vamos começar lendo o trechinho do que ela fala, né? Eu acho interessante a gente ler no original. O trechinho, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, aparece em Números 22, 28 até o versículo 30. Eu vou ler em hebraico e traduzir. Diz o seguinte. Números 22, 28. Vaiftar Hashem et pi ha'aton. Aquilo que eu falei. E Deus abriu a boca da jumenta. Né? Então já não é algo natural. Vatomer levilam. E ela falou para Bilam. Me asiti lecha. O que eu fiz para você? Que hikitani, para que você me bata, ze shalosh regalim, 3 vezes. Versículo 29. Vaiomer Bilam laaton. Bilam respondeu para a jumenta. Ki hitalalt bi. Você me fez de bobo. Você me fez de tolo. Lu yesherev beyadi. Se eu tivesse uma espada agora na minha mão, kiata haraktir. Eu te matava. Aqui agora. Versículo 30, que é a última vez que a jumenta fala.
Vatomer ha'aton el Bilam, e disse a jumenta para Bilam, Halo anochi atonha, por acaso eu não sou a tua jumenta, Asher ahavta alai, que você montou, Meotha ad hayom hazeh, que você sempre montou, né? Desde sempre, ad hayom hazeh, até o dia de hoje, Hasken hiskanti lasot lecha ko, e aí a jumenta faz uma pergunta, por acaso eu tenho costume de fazer isso com você? É do meu feitio fazer isso com você? Vaiomer, e aí o Bilam responde, Ló, não. Né? O Bilam confessa quase, não, você não é do seu feitio, não é do seu costume. Então quando a gente lê as palavras da jumentinha, a gente descobre ou a gente percebe que elas foram feitas, se você for ver, para tentar justificar as ações dela. Né? Por que ela agiu assim? Balão estava bravo com a jumenta, Bilam em hebraico, e quando a jumenta fala, é uma fala muito curta, basicamente com um jeito de racionalizar o que está acontecendo na cena. Se você parar para olhar, a jumenta está se justificando, né? Ela está explicando o que aconteceu. Basicamente o Bilam está bravo porque a jumenta machucou ele, né? Ela apertou a perna dele contra a parede, e a jumenta está falando assim, Bilam, tudo que eu sempre fiz foi por você, por que você está bravo comigo? Ela diz, eu não tive sempre ao seu lado? Até parece que você não me conhece, né? Eu sou sua jumenta, meu. Nesse caso eu tô te salvando do anjo de Deus, então por que você tá tão bravo? Percebe? Ela está se justificando. Então a Kabbalah vai dizer para nós que essa autojustificação das atitudes, ou racionalização, é uma das habilidades mais prejudiciais que um ser humano pode ter. Ela pode ser usada, e frequentemente é usada, como uma ferramenta para tirar a responsabilidade e tirar a responsabilização das nossas próprias ações. Como é que funciona? A gente faz algo errado, a gente sabe que fez algo errado, e em vez de assumir que fez algo errado, a gente encontra uma desculpa, né? Uma justificativa para explicar por que a gente agiu assim. É isso que está acontecendo aqui, é isso que a jumenta representa. E aí o que acaba acontecendo quando a gente entra nesse modo de racionalização? É que ao agir assim, isso impede uma mudança real da pessoa. Por quê? Porque a mudança real exigiria eu reconhecer o erro e me transformar. Se eu fico justificando o erro, não tem essa transformação. E veja bem, essa estratégia, pessoal, ela é muito perigosa, ela é muito insidiosa. Por quê? Porque ela é muito implícita, tá? Se ela for bem usada, e muitas vezes corre o risco de você nem perceber que está usando. Na superfície, o que você vê é um argumento totalmente racional. Você vê palavras lógicas que fazem sentido. Você vê um argumento que explica perfeitamente sua atitude. Né? Você ouve a pessoa falar e você diz, ah, é verdade, faz sentido. Você agiu assim porque você pensou assado, nada mais correto. Né? Mas no fundo, é pura enganação. Eu não sei se deu para perceber, mas na própria fala da jumenta, como é sutil essa autojustificativa, né? Numa fala muito curtinha, como eu disse, a jumenta explica a atitude e o próprio Bilam fala, é verdade, não, você nunca agiu assim. Então é um argumento muito sedutor, não sedutor no sentido da cobra, né? Mas ela vem com uma argumentação muito lógica e o Bilam mesmo fica sem ter o que responder, porque na verdade a jumenta está agindo contra o Bilam. O Bilam quer ir fazer uma coisa, a jumenta age contra ele. E quando o Bilam fica bravo, a jumenta argumenta de um modo perfeito. Ela diz, ué, mas eu sempre tive do seu lado. Não fica bravo comigo, não bate em mim. E o Bilam fala, poxa, é verdade, eu não tenho por que ficar bravo. Percebe? Esse é o poder da racionalização. Esse é o poder da autojustificação. Então, para a gente encerrar, é preciso dizer que essa estratégia ela é muito usada por nós, tá? Em geral, espero que tenha ficado claro, de forma muito despercebida. Não é fácil a gente perceber. Mas a Kabbalah diz que um dos piores usos dessa estratégia ocorre quando a gente usa conosco mesmo. Nem é para explicar para os outros os nossos erros. Como assim conosco mesmo? Quando a gente usa para auto-justificar o nosso famoso jeito de ser. Sabe? Quando você quer explicar por que você é como é. No fundo, se você parar para pensar, quando você faz isso, o que você está fazendo é justificar a sua estagnação. Né? E você está justificando por que você não está mudando algo que você sabe ser errado. Né? Aí o que você acaba falando? Coisas do tipo,
Ah, eu sei que eu sou assim, mas é que o que acontece é isso, 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 e aí você vem com toda uma gama de uma explicação revestida de uma lógica, de todos uns argumentos, de, como eu falei, mais ou menos bons, mas argumentos, né, totalmente lógicos. Então vale muito a pena, pessoal, a gente parar de ouvir essa jumentinha do Balaão, porque ela engana, tá? Ela parece que faz sentido, mas não faz. E ao contrário do que fez Balaão aqui na história, se por acaso a gente começar a ouvir essa voz, em vez de dialogar com ela, não insistir em seguir nessa viagem, tá? Desce do animal, volta para trás e promova uma real mudança de caminhos, promova uma real mudança de atitude. É só desse jeito que a gente sai desse ciclo vicioso, dessa estratégia perniciosa que é a autojustificação ou a racionalização. E aí a gente realmente consegue transformações saudáveis e positivas. Uma boa semana a todos, Shavuot Tov e tudo de bom.